Alguns tempo atrás, eu estava em casa, e aí o telefone tocou, da minha esposa, ela em chamada de vídeo, e a irmã Magali: olha, Davi, um tênis, cheio de luzinha e tal, e aí, tênis bonito, vem cá, Davi, para você ver. Pegaram o Davi, levaram lá na loja, e veio o Davi com o tênis lá para casa. Passou-se o tempo e eu cheguei na loja e tinha uma conta lá para me pagar. Estratégia correta, não é errada. Se ela não tivesse usado a estratégia certa, percebido o momento, eu não teria levado tênis. Não teria. Mas ela usou a estratégia correta. Ela percebeu que naquele momento, se ela fosse estratégica, algum resultado teria. Natural, correto. Se você chegar em boa parte dos que aqui estão, que são lojistas, de tempos em tempos eles vão a São Paulo fazer compras, porque naquele período do ano tem uma onda, tem uma moda, e se vocês perderem a oportunidade, o que acontece? Não tem lucro, não tem resultado. No final do mês as coisas se complicam. Comprar o produto correto, comprar no momento certo é com vocês, mas enviar os clientes no momento certo é com Deus. Muitos de nós aqui, muitos dos irmãos que aqui estão, tiram leite, vivem do gado. E olha que interessante, observar o pasto mais verde e o mais escasso é com vocês. Levantar de manhã cedo, e como diria Cortella, vaca não dá leite, você tem que entrar debaixo dela e puxar, você tem que aguentar o cheirinho de esteira no nariz, tem que aguentar um coice de vez em quando. Isso aí é com você. Mas a chuva, quem manda? Deus. Se você perder o time, já era. O pasto às vezes pode ser utilizado demais. Pode ser. Cada um no seu timer. E a igreja, pastor, ela não é diferente. Ao longo de 2023, Deus provocou várias ondas. E a pergunta é: você surfou? Ao longo de 2023, Deus te deu várias oportunidades. A pergunta é: você aproveitou? Nem todas nós aproveitamos. Mas a igreja, ela precisa refletir, estar atenta a essas oportunidades que vêm da parte de Deus. E quando se fala de igreja que aproveita oportunidades, não há como negar a igreja primitiva. Deixa eu te convidar para me acompanhar. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eu vou ler os pares, os queridos leiam os ímpares, por gentileza. Diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos.
Deixa eu compartilhar com você a paráfrase bíblica, a mensagem, que é uma tradução um pouquinho diferente. Preste atenção. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender à necessidade de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de culto no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre. E com muito louvor a Deus, o povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Era a igreja de Atos. Estudando um pouquinho, você vai ver que o livro de Atos tem alguns sermões. Mas olha o nome do livro. Não são os sermões dos apóstolos, mas os Atos dos apóstolos. Não era o sermão pregado que fazia diferença, era o que a igreja vivia que fazia a diferença. Por isso o nome Atos dos apóstolos. Atos. Talvez falte isso nos dias atuais. Falar um pouco menos, fazer um pouco mais. A igreja de Atos, ela não crescia, ela não avançava uma vez por mês, uma vez por ano. O texto é claro, era diário. Isso significa que no ano, no mínimo 365 pessoas eram agregadas. No ano, no mínimo. A paráfrase bíblica diz que as pessoas se admiravam com o que viam. O padrão de vida era diferente. Mas vamos, nesse último culto, rapidamente avaliar, não a nossa igreja, não quem nós somos comparado às outras igrejas da nossa cidade ou que nós conhecemos, mas vamos nos avaliar de acordo com a palavra. Deixa eu te fazer esse convite. Aquela igreja, ela era diferente por alguns princípios. Primeiro deles, ensino, treinamento. O texto é claro. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Começa a construir uma casa. Acelera o processo. Faz a base de qualquer jeito. O traço de concreto, 2x1, carequinha. 2x1. Faz 4x1. Aumenta. Não coloca coluna, não. Bate a laje. Ela cai. Ela cai. A base de uma igreja é ensinamento. Uma igreja saudável, um povo saudável, a base é ensinamento. Conversando com alguém disse assim: pastor, eu me alegro com isso, eu não fico triste. Às vezes a gente chega na igreja e quer uma mensagem de esperança. Às vezes a gente chega na igreja e quer uma mensagem de renovo. O Senhor bate. A mensagem é dura, é pesada, e eu digo glória a Deus porque é pesada. É sinal que a base está sendo trabalhada. É sinal que está surtindo efeito. Vai demorar para crescer. Mas quando começar a crescer, tem base. Trabalhei muito tempo em pontes e viadutos. O que você pensar de estrutura, eu já trabalhei. Para quem gosta aí de ir para o lado do Espírito Santo, na entrada de São Mateus, tem 2 pontes e 2 viadutos. Ambos passaram por minha mão. Pensa no negócio que a gente investia tempo, era base, fundamento. Porque se não tiver base, rui, cai.
não aguenta. A base de uma igreja é ensinamento bíblico. E deixa eu refrescar sua memória. Por que é importante ensinar? Por que tem de ser a base? Ao longo do ano de 2023, nós estudamos Mente de Cristo. Por quê? Para despertar em você a consciência de que você precisa ter uma mente semelhante à de Cristo. Que você só é aceito diante de Deus se você for parecido com Cristo. Ao longo do ano de 2023, estudamos o Sermão do Monte. Para quê? Para despertar em você que ser cristão é mais sério do que a gente pensa. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de usurparmos um título do qual nós não temos o direito. Nós não podemos mais brincar de sermos cristãos. Ao longo do ano de 2023, encontro de casais. Qual foi o tema? Vida sexual. Ao longo do ano de 2023, quarta-feira da família. Temas: vida financeira. Uma família construída sobre a rocha. Por que isso? Porque eu não creio, e biblicamente também, não encontrei uma família que ela seja saudável, sem que ela seja treinada e ensinada para ser saudável. Ninguém nasce sabendo ser pai. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Ninguém casa e já sabe, eu sei o que é ser mulher, eu sei o que é ser marido. Ninguém sabe isso. Ou a gente aprende, ou a gente fracassa. Não tem outro meio. Eu creio numa igreja sólida, mas ela vai precisar ser ensinada, treinada. Ao longo de todo esse ano, o objetivo foi um só: fazer de você um cristão melhor. Onde? Dentro da igreja? Não, lá na sua casa. Esse foi o foco. Olha para a sua casa, olha para a sua família. Quais os desafios que você enfrentou? Quais os problemas que você enfrentou? Se não fosse a graça de Deus, sua família teria sido destruída. Mas olha o quanto Deus foi misericordioso. Quer colher frutos diferentes no próximo ano de 2024? Nós vamos precisar de nos unir em treinamento, em ensinamento, em conhecimento. Família é a base da sociedade. Nós não podemos brincar quando se trata de família. Mas você fala assim: pastor, mas eu não percebi o treinamento. Ei, cada culto foi um treinamento. Deixa eu te dar um dado aqui que com o pastor a gente observa. As famílias mais saudáveis que temos na igreja são as que mais frequentaram os cultos. As famílias mais saudáveis que temos na igreja são as que mais leram Bíblia. As famílias mais saudáveis que temos na igreja são as que muitas vezes passaram pelo gabinete pastoral. Deixa eu te dar um alerta. Eu estudo 8, 7, às vezes uma semana para preparar um sermão de 40 minutos. Eu estudo para cuidar primeiro da primeira congregação que Deus me deu, minha família, e depois para cuidar de vocês. Se você faltou o culto, você faltou o treinamento. E aí não adianta a gente virar o ano, vai ser próspero. Não, você não aprendeu a semear diferente. E aí não adianta a gente virar o ano vai ser melhor. Não, provavelmente você vai colher as mesmas coisas, porque se você não aprende, você pratica os mesmos princípios. E se você está praticando princípios errados, a colheita vai ser a mesma, porque a sua semeadura não mudou. Não mudou. Se você, Mônica, no verão, comprar roupa de inverno, as prateleiras ficam lotadas e seu estoque fica parado. Mas se você mudar o princípio, no verão comprar roupa de verão, há fluxo de caixa,
a entrada, a saída, as contas são pagas. Se você esperar a época da seca para se preocupar em plantar o milho, fazer um silo, não adianta. O milho você planta na época da chuva. Faz o silo, porque na época da seca você tem silo, silagem para alimentar o rebanho. Certo, João Marcos? São ondas. Então deixa eu te dar um conselho. 2024. Priorize os cultos. Não perca os encontros de casais. Se faça presente. Por que que a igreja existe? O único objetivo, cuidar da sua família. Deixa eu te dar um dado que não quero te alarmar. Minha preocupação não é que você seja rico. Se você veio aqui, frequenta a igreja, é membro e querendo ser rico, filho, esquece, esse não é meu foco. Pastor, eu preciso de um carro, esse não é meu foco. A Bíblia diz assim, que Deus fez homem e mulher, família. Ele disse assim, viu Deus, que era algo muito bom, não apenas bom. O meu foco é que você experimente no seio da sua família o muito bom da parte de Deus. Que a cada ano, cada dia vivido em 2024, você experimente do ápice da felicidade na sua casa. Que seus filhos olhem para você e encham o coração, um sorriso de orgulho, e digam assim, que pai que eu tenho, que mãe que eu tenho. Que você como pai, como mulher, como esposa, como marido, olhe assim, que família Deus me deu. Mas para isso, você vai ter que ser treinado. Cada culto é um treinamento. Cada mensagem vai ser para te despertar, vai ser para te direcionar. Mas quando chegar no final do ano, a minha oração é que você tenha tantas bênçãos para contar, que a gente tenha que começar o culto mais cedo do que hoje, e que a gente tenha pelo menos umas 2 horas para cada um contar suas bênçãos. Isso é essa igreja. Meu foco é que você seja cristão dentro da sua casa, para que essa sociedade olhe para você como referência. Esse é o objetivo. Que as pessoas que admiravam a igreja lá atrás, pasmavam com ela, olhem para você, não, peraí, tem um negócio errado. Por que ele é assim e eu sou assim? Não. Por que ele vive, desfruta de tudo isso? Por que essa família desfruta de tudo isso, mas eu não? Esse é o foco. Creio que nós como igreja, em 2023, falhamos justamente aí. Eu senti sua falta nos cultos. Priorize os estudos bíblicos. Encare os desafios. Eu vou te desafiar a ler a Bíblia. Nós completamos hoje, a boa parte dos irmãos, a leitura de todo o Novo Testamento. Eu vou te desafiar a ler a Bíblia toda. Vou te desafiar. Eu vou te desafiar a orar. Eu vou te desafiar a ser íntimo de Deus. Mas no final de 2024, você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena. O que a igreja vivia? Cadê? Outro fator que a igreja vivia: temor e prodígios. Temor e prodígios. Pastor, nós vivemos isso. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Pastor, nós vivemos prodígios? Eu conheço muitos de vocês, mas deixa eu citar alguns aqui. No culto de quarta-feira, alguém chegou assim e disse: pastor, minha filha está grávida e está com princípio de hemorragia. Zé Carlos e a Diane estão cuidando do neto, Davi Emanuel. Milagre de Deus. Vivemos milagres. Deixa eu te dar um outro dado.
Alguém virou para mim e perguntou assim: pastor, preciso fechar meu bar. Eu falei: para quê? Eu vou pagar suas contas? Tem 26 anos que você vive disso, continua. De repente o bar se tornou em uma sorveteria. E de repente o casal desce as águas, depois de 26 anos. Diz assim: eu quero me casar, porque eu entendo que eu preciso consertar minha vida com Deus. Então ali, 22 de fevereiro, a médica disse, falou assim: é câncer. O chão desabou, parece que se abriu. Vamos para a quimioterapia, vamos. Vamos para a cirurgia, vamos. Várias vezes aqui no templo, a oração que eu fazia era: Deus, onde os médicos não chegam, que a tua mão chegue. Terminou-se a quimioterapia. Chegamos no consultório, fez toda a biópsia. Chegamos no consultório da médica. 15, resultado do exame que saía com 5 dias, saiu com 15. E ela disse assim: a mama está tudo ok, depois de 9 sessões de quimioterapia. Mas a parte da axila está comprometida. Falei: como é que é? Ela: 19 linfonódulos ainda encontrados, 5 ainda malignos. Se Deus não tivesse intervido, hoje você teria um pastor viúvo aos 42 anos. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Quantos milagres, quantos prodígios nós vivemos. Alguém aqui, assim como eu, achou que no final do mês não ia ter dinheiro para pagar a conta? Ou é só eu? Você também, Aquiles? Você também, irmão? Tem mais alguém? Ficou alguma conta sem pagar? Todas pagas. Sabe qual é o orçamento da nossa igreja? Entrada mensal, 5.300. Sabe qual a saída mensal? 6.300. Estou dizendo para você que todos os meses nós gastamos no mínimo R$1.000 a mais do que entra. A Vânia está aqui, a tesoureira. Tem alguma conta sem pagar, Vânia? Milagre de Deus. Intervenção divina. Está o Eric aqui. Chegou, não tem nenhum ano, tem? Em menos de um ano. Pastor, o que é que eu faço? Sirva a Deus. Foi essa a palavra? Seja comprometido com Deus. Pastor, eu preciso de um emprego. No momento certo, abre. Pastor, eu preciso tirar a carteira. Calma que vai chegar lá. Está trabalhando, muito bem empregado, ganhando bem e habilitado. Vamos um pouquinho mais longe. 2 anos, 3 anos atrás, a mãe dele chegou aqui. Nos conhecemos no gabinete pastoral. Faculdade trancada. Filhos distantes. Está formando, né? Está se formando, né? Sua mãe está se formando em administração. Milagre de Deus. Os filhos próximos. Nós temos vivido prodígios da parte de Deus. Deus tem sido bondoso para comigo e para com você. Não há como negar a bondade de Deus. Por que aquela igreja chamava a atenção? Cuidado mútuo. Unidos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se importavam uns com os outros, se relacionavam, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Querido, o que vale mais? Paredes ou pessoas? Pessoas. A igreja, ela não pode fechar os olhos para o que está acontecendo lá fora. Ela não pode. A igreja, ela não pode fechar os olhos para o que está acontecendo dentro das escolas. A igreja, ela não pode fechar os olhos para o que está acontecendo dentro do asilo. A igreja, ela não pode fechar os olhos para as pessoas carentes e necessitadas que estão lá fora. A resposta para a sociedade
não está na prefeitura, na Câmara de Vereadores ou em Brasília. A resposta para a sociedade está na Igreja de Cristo. A igreja que cuida uns dos outros, que quem chega é abraçado, que tem tudo em comum. Sabe por que aquela igreja era diferente? Os discípulos vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos e diziam assim: ei, me incomoda ter uma cama para dormir e o meu irmão não ter. Me incomoda ter um calçado, mas meu irmão não ter. Me incomoda minhas contas estarem pagas e ver o meu irmão passando dificuldade e eu com dinheiro guardado. Me incomoda. Igreja, cuida um do outro. Se importa um com o outro. Mas como que eu sei a necessidade sua de A ou de B? Filho, de forma individual é difícil. É possível, é. Mas à medida que a igreja vai crescendo, fica difícil. Mas se você vier aos cultos, provavelmente você vai ser visto. Esse relacionar da igreja é de suma importância. Por último, tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Se a igreja não cresce, nós precisamos reavaliar o que fazemos, o que não fazemos. A grande maioria das igrejas pensam da seguinte forma: o que nós precisamos fazer para crescer? A pergunta deveria ser outra: o que nós não temos feito que tem atrapalhado nosso crescimento? Sonho em um dia ter um casal para dizer assim: pastor, a partir de hoje, a partir desse ano, famílias é por minha conta. Qualquer programação que envolver famílias, que envolver casais é por minha conta. Aí nós vamos ter um ministério de casais. Pastor, a partir desse ano, adolescentes, jovens é por minha conta. Nós vamos para congresso. Nós vamos fazer retiro. Aí nós vamos ter um ministério de jovens e adolescentes. Mas até que cheguemos nesse nível, teremos que nos unir. E à medida que a igreja for avançando, cuidar de forma mais específica e individual. A pergunta que eu faço: no ano de 2024, quais são as ondas que Deus terá que trazer? No ano de 2024, o quanto Deus vai ter que te chacoalhar para a gente acordar? Nesse ano de 2023, Deus chacoalhou minha vida. Pensa em alguém que apanhou. Minha filha um dia levantou de manhã cedo e disse assim: pai, indo para a escola, 2023 está complicado para todo mundo, mas com o senhor ele está esculhambando. Difícil. Mas Deus teve que criar uma onda dentro da minha casa para eu entender que minha família é prioridade. Eu tive que quase perder para valorizar. Qual a onda que Deus vai ter que criar para te despertar? Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar de modo que bramam as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Deus cria ondas. Você vai ter que surfar. Pastor, mas dá medo. Lógico, quem não tem medo? Mas eu prefiro a experiência de um caldo, porque me arrisquei a pegar a onda, do que observar a onda passar e dizer: eu podia ter aprendido. Pastor, foi difícil 2023? Lógico. Enfrentar os desafios dentro e fora de casa? Lógico. Mas deixa eu dizer uma coisa: meu casamento está mais forte. Nós nos unimos mais. Nós aprendemos a cuidar mais um do outro. Sabe o que quer dizer comunhão? Dá para ler todo mundo junto? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3 e... Atos de compartilhar as atividades ou privilégios de uma íntima associação ou grupo. Comunhão, ato
de compartilhar as atividades ou privilégios. Tem muita coisa para você participar em 2024. Tem muita coisa que você deixou de participar em 2023. Mas 2024 pode e deve ser diferente. Esse é o convite que eu te faço. Não fique em casa. Se envolva. E no final de 2024, espero sinceramente que você tenha inúmeras bênçãos para contar. Deixa eu citar algumas ondas. Problemas e crises familiares vão aparecer. Mas Deus chamou você para ser referência. Não é o Érico como referência, você. Lá onde você está. Ajudar filhos a se estabelecerem como cidadãos do reino e da terra. Deus chamou você. Você vai precisar de treinamento, você vai precisar de ensinamento. Superar os desafios do ter para não perder nossos casamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. É desafiador priorizar a família. Trabalhe muito, mas cuidado para não perder a sua família. Cuidado com essa onda. Você vai ter que aprender. Uma igreja tão pequena quanto a nossa, ao longo dos últimos anos, vem se tornando referência no cuidado com famílias. E eu louvo a Deus por isso. Isso exige empenho, estudo, esforço, mas acima de tudo exige comunhão. Estar junto, compartilhando privilégios, responsabilidades. Servimos a Deus quando estudamos a sua palavra com temor e tremor, em oração e dando bom testemunho dentro e fora de casa. Servimos as nossas famílias, desempenhando os nossos papéis dentro e fora de casa. Servimos a igreja quando nos reunimos como corpo de Cristo, para cuidarmos e sermos cuidados. Servimos sim a nossa cidade, quando nos tornamos resposta aos gritos de quem está lá fora. As crises morais e éticas, as drogas, as desarmonias familiares. Quando oferecemos proteção e direcionamento. Esse é o papel da igreja. Mas deixa eu refrescar a memória de alguns. No livro de Atos da igreja, na página 197, na ata de 197, na página 22, no dia 10 de nove de 2017, a igreja propõe em assembleia que o seminarista Érico seja auxiliar por 2 finais de semana. E ao ler a ata eu até espantei, porque a igreja rejeitou a ajuda da convenção, mas mesmo assim ela me fez o convite. São 6 anos servindo a igreja. De lá para cá são 6 anos. 10 meses e 1 dia depois, essa mesma igreja nos convida a ser o evangelista titular da igreja e presidente da igreja. Cinco anos e 21 dias, completo hoje, à frente da igreja. Ainda tenho o mesmo vigor. Ainda tenho a mesma fé. Ainda tenho o mesmo foco. Ainda sou capaz de encarar os mesmos desafios ou maiores. Ainda não terminou. Tem muita coisa para fazer. Mas sozinho, a gente não faz. Você vai precisar se envolver. Eu vou te desafiar a se envolver. Dá sim para ser referência para essa cidade. Dá sim para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. Ei, dá sim para um dia você chegar diante de Deus e dizer: está aqui a minha família. Eu cuidei, eu ensinei. Está aqui, Deus. Está aqui meu filho, está aqui meu esposo, está
aqui é minha esposa. Mas também dá para você olhar para o outro lado e dizer assim: Deus, esse aqui era meu amigo, caminhou comigo, te conheceu através da minha vida. Esse aqui também é, essa aqui também era, esse aqui também era. Dá para você chegar um dia diante de Deus e dizer: Deus, esse casamento estava destruído, essa família estava destruída, mas o Senhor me usou para alcançar. O foco é o mesmo, não mudou. O objetivo é o mesmo. Sua família é saudável, você é saudável, sua fé é aguçada, disposto a servir. Os últimos 4, 5 anos foram para treinar você, para te despertar, para fazer de você referência. Você sabe o que eu estou falando. A cidade vai conhecer o Cristo que habita em vocês. Os pocranenses vão conhecer o Deus que transformou a vida de cada um de vocês. Essa cidade vai experimentar, no nome de Jesus, o nível de cristianismo jamais visto, através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. O mesmo avivamento que aconteceu ao longo da história da igreja é possível que aconteça em Pocrane. Deus não vai descer do céu, mas vai usar você. Você. É possível ser uma igreja relevante e diferente. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione.